Esta é uma experiência que tive quando estava no ensino médio. Durante esse tempo joguei basquete, e isso foi durante meu segundo ano. Eu estava no time júnior do colégio, e um dia, depois da escola, tivemos treino. Minha escola só tinha algumas academias, e tínhamos que compartilhá-las com outras equipes esportivas. Por causa disso, nossos horários seriam alternados. Neste dia em particular, seria às 19 horas. Peguei o ônibus da escola para casa à tarde e meus pais me levaram para o treino mais tarde naquela noite. Lembro que terminamos o treino bem cedo. Acho que acabou por volta das 20 horas. Meus pais estavam planejando chegar lá para me buscar às 21 horas. Então eu queria mandar uma mensagem para eles virem mais cedo. Saí até o estacionamento com alguns colegas de equipe e me despedi deles. Porém, quando tentei enviar uma mensagem de texto para minha mãe, vi que havia esgotado todos os meus dados. Meu telefone não conseguia nem enviar uma mensagem de texto ou ligar. Isso foi frustrante e não consegui acessar o Wi-Fi da escola porque lembrei que eles mudaram a senha. Então decidi caminhar até um Burger King que ficava ali perto. Havia algumas empresas a uma curta distância da nossa escola. Era como um posto de gasolina, uma biblioteca, um Burger King e uma pequena mercearia que agora estava fechada. Demorou uns 5 minutos para caminhar até o Burger King, que ficava do outro lado da rua. Entrei no restaurante e vi que estava muito tranquilo. Não notei imediatamente mais ninguém lá dentro. Eu também estava com muita fome, tendo acabado de terminar o treino. Eu tinha um pouco de dinheiro para comprar comida e outras coisas, e pedi algo pequeno e barato para me segurar até chegar em casa. Então entrei na sala, sentei-me em uma mesa. Depois de me sentar, consegui me conectar ao Wi-Fi e mandei uma mensagem para minha mãe avisando que ela deveria vir me buscar. Eu também disse a ela para vir ao Burger King e não ao colégio. Minha mãe respondeu rapidamente e disse que iria. Isso significava que ela provavelmente chegaria lá em cerca de 10 a 15 minutos. Olhei ao redor do restaurante e percebi que, na verdade, havia outra pessoa lá. Em uma das cabines no canto dos fundos, um homem estava sentado sozinho. Ele não estava diretamente de frente para mim e usava um moletom com o capuz levantado. Ele estava inclinado com as mãos na cabeça. Ele quase tinha a aparência de uma criança que adormeceu na aula. Parecia um pouco superficial para mim, mas não grande coisa. Comecei a jogar alguns jogos no meu celular e terminei de comer, enquanto esperava minha mãe chegar. Provavelmente 5 minutos depois, por acaso, notei o cara novamente. Ele estava sentado na mesma posição, mas depois se levantou. Quando ele fez isso, vi que ele era muito magro e um pouco alto. Ele então se virou para mim e percebi que ele também estava usando óculos escuros. Desviei o olhar casualmente e voltei para o meu telefone. Eu esperava que o homem saísse do restaurante ou algo assim, mas em vez disso percebi que ele estava vindo em minha direção. Ele continuou chegando cada vez mais perto. Achei que talvez ele passasse por mim para sair, mas quando chegou perto de mim, simplesmente parou. Então ele se sentou na mesma mesa em que eu estava, bem à minha frente. Eu estava meio assustado. Olhei para ele e não consegui dizer se ele estava olhando para mim ou não por causa dos óculos escuros. Notei que ele também tinha cabelos longos e sujos. Depois de alguns segundos eu disse oi para o cara e perguntei como ele estava. Ele não me respondeu e apenas continuou sentado lá. Isso foi muito estranho. Depois de 1 minuto ele ainda estava lá. Eu disse que ia indo e disse boa noite para o cara. Ele ainda não disse nada. Eu só queria me afastar dele. Nesse momento levantei-me e caminhei rapidamente em direção à saída. O homem ainda estava sentado lá, mas enquanto eu me dirigia para as portas, notei que ele se levantava. Depois que saí do Burger King, comecei a voltar para a escola porque não sabia mais para onde ir. Enquanto caminhava pela calçada, logo percebi que o homem também havia saído do Burger King. Ele agora estava na calçada andando atrás de mim. Ele estava talvez 15 metros atrás. Eu estava realmente preocupado. Voltei para o estacionamento da escola e todos os meus companheiros de equipe e treinadores já haviam ido embora. O estacionamento estava basicamente vazio e a escola trancada. Eu não conseguiria entrar. As únicas pessoas lá eram zeladores. Quando cheguei lá, o homem ainda estava andando atrás de mim. Mas não parei e continuei andando. Caminhei pela calçada e dei a volta completa na escola.
Quando cheguei ao fundo da escola, as coisas estavam muito escuras e o cara me seguiu até lá também. Eu rapidamente andei de volta pela escola novamente e ele ainda estava me seguindo. Logo voltei para a calçada e não sabia mais para onde correr. Mas foi então que vi o carro da minha mãe passando pela estrada e entrando no estacionamento do Burger King. Comecei a andar na calçada novamente em direção ao Burger King. Aumentei minha velocidade de caminhada e olhei atrás de mim. O homem ainda estava lá e a cerca de 15 metros de distância. Ele acelerou a mesma quantidade que eu. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou por que estava me seguindo. Atravessei a rua até o Burger King e comecei a correr. Corri até chegar ao carro da minha mãe. Entrei e disse a ela para sair rapidamente. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu contei a ela. Enquanto isso, olhamos e o homem ainda se aproximava. Ele tinha acabado de atravessar a rua e estava entrando no estacionamento do Burger King. Ele não estava correndo, mas andando em um ritmo muito rápido. Minha mãe então foi embora antes que ele pudesse chegar ao nosso carro. O cara ficou parado ali e fiquei feliz por me afastar dele. Depois daquela noite, nunca mais o vi. Não sei por que ele me seguiu ou quem ele era, mas estou muito feliz que minha mãe tenha aparecido naquele momento. Eu fiquei com trauma daquele dia, sempre ando muito atento para todos os lugares que vou. Trabalhei no Burger King durante meu último ano do ensino médio. Acho que trabalhei lá por um total de 5 meses antes de pedir demissão. Houve uma experiência em particular que se destaca quando recordo o tempo que passei lá. Aconteceu no final dos meus 5 meses de trabalho. Lembro que era fim de semana e eu estava trabalhando em um turno que começava durante o dia e terminava no final da tarde. Durante esse tempo, eu trabalhava atrás do balcão e recebia pedidos dos clientes. Nas horas que trabalhei naquele dia, interagi com muita gente. Na maior parte, tudo parecia normal. Como era fim de semana, estivemos bastante ocupados durante todo o meu turno. Depois que terminei, voltei para casa. Durante esse tempo, morei com meus pais e meu irmão a cerca de 10 minutos do Burger King. Quando voltei para casa naquele dia, lembro que meus pais e meu irmão haviam saído. Eu não tinha certeza de onde eles iam naquele momento, mas ocasionalmente iam a alguns lugares e eu não me importava de ficar sozinha. Quando voltei, provavelmente eram 6 ou 7 da noite. Fiz alguma comida e depois fui para a sala. Fiquei em casa provavelmente por 1 hora ainda sozinha. Quando houve uma batida na porta da frente. Parecia um pouco estranho porque já estava escuro. O sol tinha acabado de se pôr. Sem saber quem era, levantei-me e fui até a porta. Olhei para fora e vi que um homem estava parado ali. Ele tinha estatura média e usava apenas uma camiseta e shorts e parecia estar na casa dos 40 anos. Não imaginei que ele poderia ser um vizinho, mas era possível. Fiquei curiosa e resolvi responder. Depois de abrir a porta, o cara me disse oi. Ele parecia um pouco familiar por algum motivo. Depois que consegui ver seu rosto mais de perto, o cara me perguntou se eu me lembrava dele antes. Tentei pensar se sim, mas não consegui identificar exatamente onde o tinha visto. Ele então me disse que estava no restaurante hoje cedo. Ele disse que eu anotei o pedido dele e quando ele disse isso, eu meio que me lembrei dele. É que lidei com tantos clientes nesse dia, mas o que exatamente esse cara estava fazendo aqui na minha casa? Depois de ficar ali sem jeito por alguns segundos, eu simplesmente perguntei isso a ele. O homem me disse que me achou muito legal e queria sair. Ele apontou para seu carro, um sedã, estava estacionado na beira da estrada um pouco atrás. O cara disse que poderíamos sair para algum lugar. Agora tenha em mente, eu estava no último ano do ensino médio na época e esse cara era pelo menos 20 anos mais velho que eu. Então isso foi muito estranho. Fiquei chocada com o que ele estava dizendo e disse não, obrigada a ele. Ele me incentivou a mudar de ideia e comecei a fechar a porta. Finalmente ele disse, tudo bem então, em um tom desapontado e então começou a se afastar. Fiquei aliviada ao vê-lo partir. Depois de fechar e trancar a porta, comecei a perceber o quão estranha era aquela situação. Não só um cara qualquer, mas muito mais velho do que eu, estava tentando me fazer entrar em seu carro com ele, mas também apareceu na minha casa. Como esse homem saberia onde eu morava? Ele teria que me seguir até em casa. Fiquei realmente assustada com isso e tive sorte por ele não ter tentado forçar a entrada nem nada.
Fui até lá e olhei pela janela para ver se o cara tinha ido embora. Ele não fez isso. O carro do homem ainda estava estacionado na beira da estrada, no mesmo local, e ele estava no banco do motorista. Eu o observei por uns 2 minutos seguidos e ele não foi embora. Eu estava começando a ficar preocupada com isso. O carro dele não estava estacionado bem em frente à nossa casa, mas um pouco mais abaixo. Ficava meio que entre a lateral do nosso quintal e nossos vizinhos. Fiz o possível para ignorá-lo e dizia a mim mesma que ele provavelmente iria embora em breve. Mas eu não pude deixar de me preocupar com a possibilidade de ele sair do carro e bater na porta de novo ou algo assim. Cerca de 1 hora se passou. Eu ainda estava em casa sozinha e fui até a janela verificar. Eu não conseguia acreditar, mas ele ainda estava lá. Também pude ver que ele ainda estava dentro do carro. Eu não sabia o que fazer e pensei que ele teria ido embora com certeza. Mas cerca de 1 minuto depois, ouvi meus pais entrando na garagem. Fiquei feliz por eles estarem em casa. Quando eles entraram, contei-lhes sobre o cara. Meu pai acabou saindo para confrontá-lo, mas antes que pudesse chegar perto do carro do cara, o homem foi embora. Depois daquela noite, nunca mais o vi. Só trabalhei no Burger King por mais algumas semanas depois disso. Fui ao Burger King em uma tarde movimentada há cerca de 1 ano. Eu ia pegar um pouco de comida e levar para casa, e quando cheguei lá, vi que o lugar estava muito movimentado. Havia uma longa fila e muitas outras pessoas estavam sentadas nas mesas do lado de dentro. Os funcionários também pareciam muito ocupados. Tentando acompanhar a correria das pessoas, percebi que provavelmente tinha saído em um momento ruim. Entrei no final da fila e esperei. Na verdade, as coisas mudaram muito rapidamente e, eventualmente, foi minha vez de fazer o pedido. Depois de fazer meu pedido, me afastei e esperei que fosse feito. Parecia haver algumas pessoas trabalhando lá. Olhei ao redor do restaurante movimentado enquanto esperava, e cerca de 5 minutos depois ouvi meu pedido ser chamado. Fui até o balcão e um homem segurava minha sacola de comida. Eu peguei e comecei a me afastar em direção à saída. Quando comecei a andar, lembrei-me de que percebi que meu cadarço estava desamarrado. Parei perto da porta, coloquei o saco de comida sobre a mesa. Então amarrei meu sapato. Quando levantei os olhos depois de amarrar o sapato, havia um funcionário parado ali olhando para mim. Levantei-me e vi que ele parecia estar com raiva. O homem então disse que eu não agradecia a ele. Fiquei muito confuso e perguntei do que ele estava falando. Ele então me acusou de fazer de bobo. Ele me disse que me entregou minha comida e eu nem agradeci. Agora admito que não agradeci ao cara e foi um erro. Normalmente sim, mas acho que esqueci porque as coisas estavam muito ocupadas e as pessoas estavam por toda parte. Quando percebi do que ele estava falando, disse: "Ah, que pena, você está certo, sinto muito." "Bem, obrigado." Ele não estava satisfeito com isso. O funcionário me disse que já era tarde demais e pegou minha comida da mesa. Ele me chamou de lixo e depois pegou a comida e colocou em uma lata de lixo próxima. Eu não conseguia acreditar no que ele tinha acabado de fazer. Quer dizer, pedi desculpas e agradeci a ele e também paguei por aquela comida. Não achei certo ele jogar isso fora. O cara então me disse para sair do restaurante. Ele pareceu desaparecer da minha vista. E então fui até o balcão. As coisas ainda estavam bastante ocupadas, mas outro funcionário logo me perguntou o que eu precisava. Eu disse a ela que um cara que trabalhava aqui simplesmente pegou minha comida e jogou no lixo porque eu não agradeci. A funcionária me disse que sabia de quem eu estava falando e disse que achava que ele tinha problemas de raiva. Ela disse que ele costumava atacar as pessoas por motivos aleatórios. Eu pensei que talvez ele fosse um gerente, mas me disseram que não. Perguntei se meu pedido poderia ser refeito e enquanto fazia isso, o homem surgiu dos fundos. Ele imediatamente olhou para mim e eu vi sua expressão se transformar em raiva novamente. Ele invadiu e interveio. Ele disse ao outro funcionário para não falar comigo. Alegou que eu tinha sido banido da loja. O outro funcionário parecia um pouco estressado e eu disse que iria embora. Eu disse: "Esqueça meu pedido. Não quero causar problemas. Eu simplesmente vou embora. Peço desculpas por não agradecer, mas acho que você tem alguns problemas de raiva, cara." Então me virei e comecei a sair do restaurante.
Eu provavelmente não deveria ter dito a última parte sobre problemas de raiva para o cara. Eu o vi pelo canto do olho caminhando em minha direção novamente. Acelerei e consegui sair do restaurante, mas ele me seguiu. Quando nós dois estávamos no estacionamento, ele começou a gritar e me xingar. Ele me seguiu até meu carro e até tentou me fazer lutar com ele, mas recusei. Continuei e entrei no meu carro. Eu estava tentando manter a calma, mas realmente queria gritar com ele. Mesmo assim, não o fiz. Quando entrei no carro e estava na porta do motorista, disse a ele para me deixar em paz ou chamaria a polícia. O cara simplesmente me mostrou uma arma enquanto eu saía do Burger King. Depois dessa experiência, nunca mais voltei. Estou feliz que ele não tenha realmente tentado lutar comigo. Eu trabalhava no Burger King. Trabalhei lá por quase 1 ano e isso foi principalmente em 2019, então já faz um tempinho. Durante o turno da noite tive uma experiência horrível. Lembro que estava trabalhando até fechar, que era 23 horas. Na nossa localização na época, as coisas geralmente seriam muito tranquilas nas últimas horas. Conseguiríamos apenas alguns clientes aqui e ali. Nesta noite, ninguém entrou no restaurante durante a última hora. Quando finalmente chegou a hora de fechar, fui até lá e tranquei as portas. Então me disseram para ter certeza de que o resto da área de jantar estava limpo. Troquei os lixos que estavam bem cheios e então notei que o chão estava um pouco sujo. Então peguei uma vassoura para varrer. Fui em direção ao balcão da frente e fiz meu caminho de volta para a sala de jantar. Nosso restaurante era bastante normal, mas um pouco desatualizado. Havia alguns tipos de paredes divisórias menores dentro da sala de jantar para que pudesse haver mais mesas. Lembro que fiz isso em torno de um dos cantos e estava varrendo quando percebi que havia um homem no chão. Ele estava no chão, mas parecia que ele estava se escondendo. Ele não estava deitado, mas sim agachado até o chão. O local em que ele estava era um bom esconderijo. Para ser honesto, eu não tinha ideia de que ele estava lá. Quando o vi, pulei para trás. Eu não disse nada porque eu estava chocado demais para falar. O cara então começou a se levantar. Ele se afastou de mim e eu não entendi. Ele era bem pequeno, no entanto. Depois de se levantar, o homem correu até o balcão da frente. Finalmente consegui falar e gritei que estávamos fechados e ele tinha que sair de lá. O cara chegou atrás do balcão e depois se escondeu atrás dele. Havia outras 2 pessoas trabalhando e elas estavam ambos na área da cozinha dos fundos. Fui até o balcão um pouco mais perto do homem e gritei para ele sair. Ouvi os outros funcionários começarem a aproxime-se e então o homem falou. Ele gritou bem alto. Estou avisando, fique longe de mim. Ouvi os outros funcionários se afastando. Eu recuei e decidi que deveria sair e chamar a polícia. Corri para fora da porta e entrei no estacionamento onde meu carro estava. Quando cheguei lá fora, olhei para trás e vi o homem pela janela. Ele se levantou de trás do balcão e parecia estar tentando abrir a caixa registradora. Eu vi os outros funcionários entrando em seus carros e eu entrei no meu. Então liguei para a polícia. Eu me senti obrigado a esperar lá até eles chegassem porque os outros funcionários foram embora. Esperei e tive um pouco de medo de que o homem viesse até mim fazer algum mal. Mas ele não o fez. Ele ficou dentro do restaurante o tempo todo até o momento em que a polícia chegou lá. A polícia entrou no restaurante e saiu com o homem pouco tempo depois. Eu acho que o plano dele o tempo todo era esconder-se lá dentro até todos nós irmos embora e depois roubar. Felizmente ele foi localizado. Essa foi a pior coisa que me aconteceu trabalhando lá. Isso aconteceu há apenas alguns meses. Já era tarde da noite e eu estava voltando para casa depois do trabalho. Eu estava com fome e não havia muitas opções naquela hora de restaurantes. Saí da rodovia e procurei por algum restaurante aberto. Logo vi o Burger King que parecia estar aberto. Saí da estrada e entrei no estacionamento silencioso. Quando entrei, vi cerca de 2 ou 3 outros carros espalhados. Também aconteceu de eu notar um homem parado perto de um dos outros carros, mas a poucos metros dele. Ele estava olhando para mim o tempo todo enquanto eu dirigia para uma vaga de estacionamento. Estacionei e vi que o homem estava se aproximando de mim. Eu não vou mentir. Eu tive a ideia de apenas dar ré e fugir embora. Só achei estranho um cara aleatório estar se aproximando do meu carro tarde da noite em um estacionamento. Mas eu estava com fome. Abri a porta e saí do carro. Quando comecei a caminhar até o restaurante, o homem me parou.
Ele disse oi e que precisava de um favor. Eu disse oi para o homem e perguntei o que ele queria. O cara então me pediu para dar algum dinheiro a ele. Eu disse não. O cara realmente não parecia um sem-teto para mim. Acho que era possível, mas eu apenas não queria dar-lhe nenhum dinheiro. Ele não me deu uma razão nem nada. Passei por ele e vi o homem imediatamente e começou a caminhar até meu veículo. Achei que ele voltaria para onde estava. Quando entrei no Burger King, eu olhei pela janela e vi que o homem agora estava parado bem na porta do meu motorista. Eu o observei tentar abrir a porta do motorista e em seguida tentou abrir a porta traseira também. Eu não conseguia acreditar na coragem desse cara. Comecei a sair pelas portas novamente para tentar detê-lo. Foi quando eu vi o homem colocar a mão no bolso do casaco e tirar alguma coisa. Era algum tipo de objeto, não consegui identificar o que era. Meu melhor palpite é que era algum tipo de martelo. O homem então bateu na janela do meu carro algumas vezes e a janela acabou quebrando. Eu o vi enfiando a mão dentro do meu carro. Naquele momento eu não queria sair mais do restaurante. Na verdade, eu fui para o outro lado e então peguei meu telefone e liguei para a polícia. Eu queria me afastar do cara. Contei à polícia a situação e o que estava acontecendo. Alguns minutos depois voltei para olhar e o homem se foi. A polícia chegou depois e eu preenchi um relatório. Meu carro tinha uma janela quebrada e algumas coisas no interior estavam bagunçadas. Porém, eu não tinha muita coisa que tivesse valor lá dentro. Ainda não consigo acreditar que o cara fez isso. Isso me deixou com raiva, mas eu estava bem e vivo. Desde essa experiência não voltei ainda para aquele Burger King.